Oi, gente, pra você que não me conhece, meu nome é Elizabeth e eu estudo pro vestibular mais difícil do Brasil, o ITA. Eu recentemente ganhei uma bolsa de estudos no Farias Brito, né? Então, se você já acompanha aqui o canal há um tempinho, você sabe que eu tô estudando desde... acho que a prova foi em outubro. Então, outubro, mês 10, eu tava estudando ali desde de junho, julho, focada assim no ITA. Porque eu já tinha tido essa vontade de estudar antes, só que a minha família sempre ia me desencorajando. E, tipo, aí eu ia desistindo, ia batendo, só que tem uma hora que você fala assim, chega, eu não consigo mais, e você tem que correr atrás do que você quer. E, infelizmente ou felizmente, o que eu quero é o ITA e eu vou passar no ITA. Mas, enfim. Esse vídeo aqui é pra dar umas dicas para as pessoas que estão começando a estudar agora. Se você não sabe, eu sou medalhista e faço competições acadêmicas e olímpicas desde que eu estava no segundo ano do fundamental. Foi assim que eu comecei a ganhar bolsa nas escolas, né? Minha primeira bolsa foi no terceiro ano já. Então eu tenho aí uns bons anos, né, estudando e tal. Esse ano fez 10 anos aí desde que eu comecei a ganhar medalhas e comecei a me destacar nos estudos. Então, assim, é um marco importante pra mim, porque eu tenho 17 anos e, tipo, pô, imagina, 17 anos e tu tem uma experiência de uma década. Então, o estudo foi uma coisa que eu sempre levei muito a sério, por mais que em alguns momentos não tão consistentemente, mas, tipo, sempre estando lá, sabe? Então, às vezes, eu passava por momentos difíceis, ou então momentos de desencorajamento, mas que eu sempre estudava, mesmo que o objetivo mudasse. Então, por exemplo, a minha família, ela me desencorajou muito a ir pro ITA, especialmente porque muitos deles nem sabiam o que era. E eles me incentivavam muito a fazer medicina, né? Porque medicina é o que todo pai quer que um filho faça, não sei o quê. E por eu estudar muito, eu fazendo os vestibulares aqui de Manaus, eu fui muito bem. Tipo, eu conseguiria passar em medicina na ampla concorrência. A minha nota do primeiro ano foi 56,60, do segundo 56,60. A minha redação foi 8,3. Então, é uma coisa que eu conseguiria fazer. Mas eu simplesmente não quero. E eu acho que isso é a primeira dica, assim, que eu tenho, a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês, assim, sobre uma, tipo, dica de como estudar para vestibular e para concurso militar, é que você precisa fazer isso para um vestibular, para um concurso, para uma instituição, uma matéria que você realmente seja, assim, apaixonado por ela. Porque se eu realmente não fosse apaixonada pelo ITA, eu já teria desistido há muito tempo, porque é muito difícil. Não tem essa de ficar romantizando o estudo. Eu não romantizo o estudo. Eu não estudo matemática, física e química do jeito que eu estudo porque eu amo. Eu gosto dessas matérias. Eu gosto de estudar essas matérias. Mas não a ponto de fazer o que eu tô fazendo agora, porque ninguém faz isso. Mas eu faço por quê? Porque pra mim o ITA é uma coisa assim tão grande assim, tipo, eu não quero só fazer engenharia, eu quero fazer engenharia no ITA. Se eu tenho lá o sistema de notas que define qual tipo de engenharia que você tem que fazer, né? Se eu precisar fazer, tipo, uma engenharia que não é a engenharia que eu tenho na minha mente, eu vou continuar lá. Porque eu amo o ITA, eu quero estudar lá. E eu sei os benefícios que estudar lá vão me trazer. Então, isso é o que eu tenho na minha cabeça toda manhã quando eu acordo. Estando eu querendo estudar ou não. Vou contar aqui um negócio pra vocês que faz parte ali da minha segunda dica, né? Que é o seguinte: você tem que manter a consistência mesmo que não mantenha a qualidade sempre. Como assim? A minha família, ela tem uma drogaria pequena aqui no bairro que eu moro, né? E o meu avô, ele teve uns problemas de saúde, então isso acabou, tipo, acarretando na situação financeira, e ele tava com um funcionário a menos. Como ele tava com um funcionário a menos, eu muitas vezes entrava lá pra poder ajudar. Então eu ficava no caixa passando troco, eu arrumava estoque, eu checava as validades dos medicamentos pra ter certeza que ninguém ia estar comprando nada, tipo, fora da validade. Eu botava preço promocional, dava entrada de nota, essas coisas assim, tipo, eu era como se fosse uma faz-tudo, assim. Eu consertava o computador. E depois disso, o meu avô, ele acabou demitindo também a menina que trabalhava aqui na casa.
Com isso, eu acabei deixando de ajudar, tipo, uma vez ou outra lá na drogaria, e eu comecei a todo dia trabalhar aqui como se eu fosse uma diarista. Então, todo dia eu acordo, geralmente 6 horas da manhã, faço o café dos funcionários e começo a preparar um almoço para 12 pessoas, porque 10 horas da manhã tem que estar pronto. E isso tá me drenando muito a minha energia. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que sou acostumada a estudar à noite. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô me adaptando à situação que eu tô, diminuindo a qualidade, mas mesmo assim mantendo a consistência. Então, o que acontece? Ontem, eu tô gravando esse vídeo aqui, é no dia 5 de janeiro. Ontem, no dia 4, eu passei mal. E eu tava realmente muito mal. Aí, quando foi hoje, eu fui dormir ontem 3 horas da manhã, porque foi quando eu, comecei a ficar bem. Eu dormi, acordei, fiquei bem, fui estudar. Não importa o que aconteça, eu esteja mal ou não, eu tenho que fazer pelo menos uma revisão por dia, pelo menos uma lista por dia. Eu preciso fazer alguma coisa uma vez no dia, pelo menos, para poder eu manter a consistência, para eu manter disciplinada naquilo. Quando foi hoje, eu tomei o remédio ali para dor, deitei. Gente, eu deitei, era 2 horas da tarde, acho. Eu fui acordar, tipo umas 6, 7 horas da noite. Eu fiquei de 4 a 5 horas dormindo. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu acordei? Eu tenho que estudar matemática. Por que essa foi a primeira coisa que eu pensei? Porque eu sou louca? Também. Mas por que eu sou louca? Porque eu sou louca para entrar no ITA. É simplesmente a minha maior, minha maior paixão, assim, meu maior sonho do momento. Eu tô indo pro Farias Brito realmente porque eu fiquei enchendo o saco do coordenador. Porque eu botei na minha cabeça que eu ia estudar no Farias Brito e foi isso que eu fiz. Gente, pra vocês terem noção, eu não tinha conversado com nenhuma outra escola. Eu fui falar, com Aritsá, Bernoulli e Itaime depois de 3 meses tentando ali no Farias Brito e eles não aumentando a minha bolsa. Eles foram aumentar a minha bolsa depois, gente, depois. Então, pra vocês terem noção, o meu objetivo ele sempre foi o Farias Brito. E eu botei aquilo na minha cabeça e eu continuei. Então, todo dia, eu estando mal ou não, eu sento na cadeira e eu faço nem que seja 10 questões. Porque no momento que você faz 10 questões, você percebe que você pode fazer mais 5. E depois mais 5. E aí, se você realmente não puder fazer mais 5 questões, sabe o que você faz? Você vai dormir. Sabendo que por mais que você não tenha feito muito, pelo menos você fez. E isso é muito importante na sua preparação. Da mesma forma como é importante você manter uma constância na academia. Então, por exemplo, eu tenho um treino que eu vou 4 vezes na semana. Eu vou segunda, terça, quarta eu falto, quinta e sexta. Beleza. No momento que eu não vou nem na terça, nem na quinta, eu não vou querer ir na sexta. E se eu não vou na sexta, eu não vou querer ir na segunda. A gente, o ser humano, ele é um ser de constância, ele é um ser de hábitos. No momento em que você usa a disciplina para poder setar aqueles hábitos, você começa a crescer, você começa a evoluir. Então vamos lá, as dicas até agora foram o quê? Eu já esqueci. Mas a primeira é você realmente escolher uma coisa que você é completamente apaixonado, completamente obcecado, a nível de você realmente querer fazer aquilo. Porque se você realmente não quiser, você vai fazer ele todo arrastado, você vai estar se enganando. Não, agora não. Ai, gente, desculpa, mas é que eu divido o quarto, aí é um horror, né? Enfim. Eu não odeio minha irmã, tá? Mas é que, nossa, eu vejo todo dia já, gente. Tá... Já deu, já. Enfim. Você precisa ter uma coisa que você é completamente obcecada, porque senão você vai desistir sim, entendeu? E eu tô falando isso como uma pessoa que eu manipulava a minha própria mente pra poder continuar estudando pra medicina, porque eu sabia como isso era verdade, entendeu? Então eu enganava a minha própria cabeça só pra poder continuar. Porque se eu fosse só eu, se eu fosse eu, Elizabeth, eu, Liz Bezerra, eu não continuaria com aquilo. Eu de verdade não continuaria. E a segunda dica é manter a constância acima da qualidade. Então faça pelo menos uma questão, que daí você vai sempre evoluindo. Tem estudos que eu não vou saber dizer o estudo em si, né? Mas enfim. Tem estudos que falam que depois que você senta na cadeira, que você passa 10 minutos tentando fazer alguma coisa, só aí que você realmente vai entrar no estado de foco. Então para de querer ficar buscando motivação e começa a buscar hábito.
cria um hábito que com motivação ou sem, você vai ir. Teve uma época no final do ano passado, né, tipo em dezembro de 2025, que eu tava muito depressiva. Só que eu tava um tipo de depressiva que eu não queria ir pra academia. O que é uma coisa absurda, porque quem me conhece sabe que eu tenho 4 obsessões. Eu amo muito basquete, esportes no geral, academia, videogame, / desenhos animados e, tipo, passando Ita, né? É minhas 4 obsessões aí da vida. E como que a academia é uma das minhas 4 obsessões, eu não tô mais sentindo prazer em ir, de tão mal que eu tô. Mas mesmo assim eu ia. Eu treinava mal, mas eu ia. E eu treinava todos os dias que eu tinha que treinar. Por quê? Porque a constância, ela é a sua prioridade acima de tudo. Eu acho que esse vídeo aqui nem deveria se chamar Dicas para o estudo do vestibular. Deveria se chamar Constância, a chave do sucesso. Porque não é possível, gente. Essa é a resposta pra tudo. A qualidade das coisas vai depender muito de você. Vai depender das circunstâncias externas e internas do seu corpo. Mas como que você vai aproveitar essas circunstâncias se você não tentar todo dia? Você não tem uma bola de cristal pra lembrar, tipo, pra descobrir assim, eu acabei de ver aqui na minha bola de cristal que quinta-feira eu vou estar muito boa, então vai ser o meu dia mais produtivo na semana. Não, você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Pode ser que na segunda seja uma bosta, na terça seja mais ou menos, na quarta seja uma bosta e na quinta-feira vai ser o melhor estudo que tu teve na tua vida. Tipo, pra vocês terem noção, eu tava tendo uns estudos, tipo, bem peba. Aí chegou, tipo, semana passada, eu acho que foi na sexta-feira, e eu tive a melhor sessão de estudos da minha vida. Que eu sentei na cadeira e, tipo, eu tava lá e numa zona, assim, de foco, assim, que eu fiquei impressionada comigo. Tipo, eu falei assim, meu Deus, eu não me sinto assim há muito tempo, entendeu? Então, enfim. Já foram 2 dicas, bora pra terceira dica. Aprenda com seus erros. Tipo, eu sei que isso daí é muito clichêzão de não sei o quê, porque a coisa mais importante na sua preparação é você não ficar cometendo o mesmo erro. E, tipo, é óbvio que isso é importante na sua preparação. Imagina... Gente, você cometer o mesmo erro é um sinal de que você não tá aprendendo, que você não tá evoluindo. Teve gente que me julgou lá no meu ciclo social, porque eu fiquei meio que chateada quando eu peguei a minha nota do CIS2. CIS2 é o vestibular seriado aqui de Manaus, né? E eu fui ver que, tipo, que nem aumentou nem diminuiu. Tipo, eu tirei 56 de 60 no primeiro ano e 56 de 60 de novo no segundo. Eu não fiquei triste, mas eu fiquei um pouco decepcionada. Por que eu fiquei um pouco decepcionada? Por mais que eu não tivesse abaixado a minha nota, eu também não subi. Eu estagnei. Então, eu só, tipo, não liguei muito porque não é o meu foco. Mas imagina se isso fosse no ITA, eu fazendo a prova. Então, tipo, esse ano passado eu tirei 2,2 na minha média. Aí, esse ano, eu vou lá pro Farias Brito, eu vou entrar ali como se fosse um internato só pra ficar estudando. Eu não vou ter que trabalhar, não vou ter que, tipo, sabe? A única coisa que eu vou precisar pensar é, tipo, tá, hoje eu vou tomar café da manhã ou não? Porque o dinheiro não vai dar e eu preciso continuar estudando aqui. Entendeu? Essa vai ser a minha única preocupação, vai ser isso, estudar. Imagina se com tudo isso eu vou lá e eu tiro 2,2 de novo no ITA. Sabe? Então você sempre tem que estar evoluindo. Se você não corrige seus erros, você não evolui. É pra isso que existe um caderninho de erro. Isso aqui não foi nem planejado. Tipo, eu só liguei a câmera e comecei a falar. Mas é porque eu sempre mantenho ele perto. O meu, ele é a capinha de Rally. Aí tem o Cebolinha e a Magali aqui, né? Que eu gosto de Mônica Toy, eu acho bonitinho. E aí o que acontece? Eu corrijo questões. Aí eu vejo ali, tipo, uma questão, por exemplo, ó. Cadê? Aqui. Teve uma questão que eu fiz de uma lista de química. Se você não me acompanha no TikTok, eu tava fazendo uma série que eu passei, tipo, umas 2 semanas só estudando química. Só estudando química, pelo curso Ágora Química Avançada do Matemática com Edson, o Nicolas, né? E aí o que acontece? Inclusive vai sair a review do curso dele lá, mas enfim. Teve uma das questões da lista dele em que eu precisava saber fazer um cálculo de massa atômica. E eu não lembrava como fazia. Então eu tentei fazer lá mais ou menos e eu errei a questão, óbvio, né? Porque eu tentei fazer sem o cálculo da massa atômica. Aí, quando chegou na correção, eu cheguei lá... Gente, o Gemini é, tipo, meu melhor amigo, assim, tirando minhas dúvidas. É ele e o Telegram. Porque lá no Telegram tem as comunidades de dúvida, né? Aí tu só manda lá que, tipo... Mano, tem sempre alguém online lá. E a galera, tipo...
galera de comunidade militar, de concurso militar, é muito bem entrosada, entendeu? Eu mesma vivo no Telegram lá respondendo. Tem o Instituto Lema também, que é uma comunidade no Discord que eu participo com uns amigos meus. Um amigo meu, ele passou no EFON e ele meio que é um dos fundadores de lá. Mas, enfim. Tipo, só manda a tua dúvida lá e realmente aprende com ela. Então eu mandei lá no Gemini, tipo, a questão assim, eu falei assim, tá, mas como calcula a massa atômica? Aí ele me explicou passo a passo. E aí, o que foi que eu fiz? Eu botei, assim, tipo, um asteriscozinho. Aí eu botei cálculo de massa atômica. E aí eu botei os 3 passos que tu tem, que é, ó, cálculo para a massa atômica. 1. Multiplicar a massa de cada isótopo pela sua porcentagem de abundância. 2. Somar. 3. Dividir por 100. Aí eu botei até um detalhe aqui. Para fins educativos, massa atômica é invariável para todos os átomos daquele elemento, qualquer isótopo. Por que eu botei isso daqui? Porque foi uma questão que eu errei, porque eu fiz uma interpretação errada. Por que eu fiz uma interpretação errada? Porque, de modo geral, aquilo lá é verdadeiro. Mas quando tu trabalha com uma questão de uma banca, assim, que é específica, como o ITA, que quer cobrar de você um conhecimento, assim, além... Tem coisas que deixam de ser verdade e começam a ser mentira. Então, gente, vocês têm que aprender a corrigir as listas que vocês fazem pra não só, tipo, eu fiz uma lista aqui de matemática e eu acertei 60%. Beleza, eu preciso estudar mais esse assunto. Não é estudar mais esse assunto. Você tem que pegar ali o 40% das questões que você errou, você tem que pesquisar no Google. Eu faço isso no YouTube. Eu entro no YouTube e eu começo a digitar, tipo, as 2 primeiras frases, ou então a primeira frase da questão, e eu pego um vídeo ali de algum professor que eu conheça, ou então o que parece mais inteligente. E aí eu vou lá e eu vejo, e tipo, eu vejo que foi que eu errei, e aí eu tento fazer a questão. E se eu errei por causa de algum detalhe, tipo, acadêmico mesmo, que eu não sabia, tipo, alguma forma, algum detalhe, eu pego meu caderninho de erros e acertos. Acertos não, né? Meu caderninho de erros. Eu vou lá e eu anoto. E, tipo, eu comecei esse daqui recentemente, porque eu vou pra Fortaleza, né? Aí eu queria levar um em branco. Então, esses erros aqui foram, ó, deu 1, 2, 3 páginas só. Por quê? Porque pouca coisa. Eu comecei agora isso daqui em 2026, praticamente. E é isso, gente. As 3 dicas que eu tenho pra passar pra vocês aqui é: escolha um curso / faculdade, né, instituição de que você esteja, tipo, absurdamente obcecado. 2, priorize constância acima de qualidade. E 3, aprenda a corrigir os seus erros. Não só use as estatísticas que você recebe da sua correção. Use também as questões e... Tem gente que chama de bisuário, né? Mas, tipo, bisuário é mais pra bizu. Isso daqui é um caderninho de erros. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Tchau!